Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa temática de resistência dos materiais, só que essa é a aula de exercício, né, como a gente falou em vídeo anterior, né, na segunda, terça, quinta e sexta é a aula direta ao ponto, conceito direto ao ponto, aula teórica, e na quarta-feira é uma aula um pouco mais demorada, ao invés dos 5 a 10 minutos das aulas teóricas, onde a gente vai resolver o exercício. Exercício, por mais rápido que você tenta fazer, se você fizer muito rápido o exercício, você acaba atropelando uma série de coisas e você perde, né? E aí deixa de compreender. Se você não me conhece, eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá há mais de 14 anos, atuando com vendas e aplicações, né? Então tenho experiência no segmento industrial, indústria química, por exemplo, e como professor já há mais de 20 anos, desde a época da faculdade, eu ministrei aula no ensino médio, fundamental, no ensino técnico, e aqui em São Paulo já numa faculdade, por mais de 5 anos, ministrei aulas de mecânica dos fluidos, vibrações mecânicas e resistência dos materiais. A propósito, se você não sabe, eu tenho um curso de resistência de materiais mais completo, são mais de 150 vídeos de aula teórica e de exercício, que além de você ter acesso a todo o conteúdo didático, você também tem acesso a um grupo de WhatsApp VIP, onde quem faz parte do curso tem acesso a tirar dúvida, né? Pode tirar dúvida comigo através do WhatsApp. E é uma maneira bem mais eficaz, digamos assim, da gente fazer o acompanhamento. Se você tiver interesse, tem um link na descrição do vídeo, basta você clicar e ter maiores informações. Bom, vamos ao tema da aula de hoje. Então o exercício é como determinar a carga interna. Esse assunto é um assunto do início da resistência de materiais, mas é extremamente importante. É simples, mas é extremamente importante. E é isso que a gente vai usar em todo o desenvolvimento da resistência de materiais. Determinar a carga interna é fundamental dentro da resistência dos materiais. Como a gente já falou na parte teórica, a gente tem a tensão de cisalhamento e tem a tensão normal, né? Então o objetivo nosso é determinar qual é a tensão normal e qual é a tensão de cisalhamento. Todos os tipos de esforço, sejam eles quais forem, tração, compressão, flexão, torção, etc., se traduz numa tensão de cisalhamento e numa tensão normal. Bom, então esse exercício é extremamente importante por conta disso, né? O que diz o exercício? O dispositivo mostrado na figura sustenta uma força de 80 newtons. Determine as cargas internas resultantes que agem sobre a seção no ponto A. Então está aqui o nosso corpo. Eu fiz questão de colocar esse exercício justamente por dois motivos. Primeiro, o primeiro motivo é que existem os ângulos aí, o pessoal tem uma dificuldade imensa nessa questão quando envolve ângulos, né? Não deveria, né? Quem estuda engenharia, mas né, é muito comum, então a gente vai fazer passo a passo essa questão dos ângulos. E a segunda questão é justamente essa seção variável aqui. Sempre quando tem alguma coisa fora de uma dimensão padrão, né, quadrado ou retangular, o pessoal treme na base. Mas eu vou mostrar para vocês que é extremamente simples esse exercício aqui. Bom, lá na resistência, lá na mecânica geral ou na estática, né, a primeira coisa que a gente fazia é o diagrama de corpo livre. Né? Então a gente fazia o diagrama de corpo livre para achar a reação no apoio. Qual que é a reação no apoio? É aos parafusos aqui. Então a reação, ou as reações, os apoios são os parafusos. Então esses parafusos têm que ser bem dimensionados, né? Se eles forem menores, eles rebentam. E aí quando você puxar aqui, ele vai arrancar esse negócio do lugar. Se o parafuso for mal afixado também, né, você vai ter problema. Só que nesse exercício especificamente, eu tenho interesse de descobrir qual é a força que age nessa seção. Como eu disse, da resistência de materiais, a gente quer descobrir qual é a tensão normal e qual é a tensão de cisalhamento. Né? Então, a tensão normal é aquela que age tracionando, digamos assim, ou comprimindo, então seria essa direção aqui. E a de cisalhamento ela como chama? Tangencial à seção transversal, né? Então paralela à seção transversal. Então para isso, ao invés de a gente trabalhar com x e y convencionais, a gente trabalha com x e y inclinado na mesma direção aqui, usando esse mesmo 30 graus. Só que ao invés de a gente fazer o diagrama de corpo livre em cima desse componente, a gente vai fazer um mais simplificado. E outra questão, só que nesse problema especificamente, eu não quero dimensionar o parafuso, não é o meu problema nesse momento. Eu quero descobrir aqui. Então o que eu faço? Eu corto a minha seção aqui como se fosse o diagrama de corpo livre da seção aqui, como se fosse o diagrama de corpo livre aqui,
do vínculo, né? Mas vai ser a mesma coisa. Nesse caso, vão surgir a força, como é o gastamento, semelhante ao gastamento, vai surgir a força no sentido de x, no sentido de y, e uma força e um momento resistivo, né? Então o exercício é exatamente o mesmo, porém com essas diferenças, essa sutileza de diferença, mas na prática é o mesmo exercício. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um diagrama. A primeira coisa, como eu disse, é fazer o diagrama de corpo livre, só que eu não vou fazer com o corpo das menções que está aí, eu vou fazer só das linhas centrais, né? Então, eu considero só a linha central de cada região, e aí eu vou ter um componente, alguma coisa próximo disso, aonde aqui é o ponto A. Então, se eu for voltar aqui no desenho, seria um prolongamento dessa linha aqui, né, até aqui embaixo. E aí o que vai acontecer? Como eu disse, vai surgir aqui uma força que é na seção transversal aqui, na seção transversal. Nesse caso, para diferenciar das forças de reação, eu chamo de P, aqui. E perpendicular, surgem essas forças aqui, que nesse caso a gente chama de V. É a única diferença que nós temos. Aqui nesse ponto a gente tem a força de 80 newtons agindo aqui nessa seção. Bom, como eu disse, aqui ele tem 30 graus e aqui ele tem 45 graus, né, agindo em relação a essa dimensão aqui. Só que, como eu disse, o nosso eixo agora, ele é assim, x e y. Ele age dessa forma. Então, o que acontece? Eu tenho que transformar todas essas distâncias nessas direções de x e y aqui. Então, eu vou decompor, né, essa força, vou decompor essa distância naquelas dimensões. Como que eu faço? Bom, eu traço aqui uma paralela a essa linha. Então, quando eu traço uma paralela a essa linha, o que acontece? Se eu traçar aqui a perpendicular convencional, digamos assim, né, o x e y convencional, vou chamar até isso aqui de linha, só para diferenciar, o que acontece? Esse ângulo aqui é 30 graus, esse ângulo aqui que está oposto pelo vértice, né, essa linha com essa aqui, esse ângulo aqui é 30 graus. Consequentemente, esse ângulo aqui é 15. Por que 15? Bom, se aqui é 90, aqui é 45, para dar aqui é 45, isso aqui é 30, aqui é 15. Então, eu vou decompor essa força de 80, que eu vou chamar de F, só para facilitar na hora da gente decompor aqui. Eu vou decompor numa força aqui Fx, e aqui numa força que eu vou desenhar, aí eu tenho que fazer o paralelo aqui também, numa força Fy, onde esse y é paralelo a esse, e esse Fx é paralelo a esse aqui. Bom, o que acontece nesse caso, né? Eu tenho, eu acabei desenhando aqui na posição errada, deixa eu consertar. Então aqui, prolongando, e aqui tem 90 graus. Então o que acontece, né? Eu tenho aqui o Fy e tenho o Fx. E esse ângulo aqui, se ele vou até apagar o 45 aqui, porque ele já não precisa mais dentro da nossa análise, né? Só coloquei ele para a gente chegar nesses valores. Vou fazer isso para a gente não se perder em relação aos ângulos, e é bastante comum a gente acontecer isso. Então esse ângulo todo aqui é um ângulo de 75, porque se eu pegar o ângulo errado, eu calculo tudo errado, simplesmente por conta disso. Bom, olhando esse desenho aqui, o que a gente tem? Né? O F aqui é o 80, a gente tem que o Fy aqui, ele deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. O Fy, ele está relacionado com a hipotenusa, que é o 80, que é o meu F, e esse ângulo aqui com o cateto oposto, que eu costumo brincar dentro o mineiro, como eu sou lá de Minas, né?
eu falo que é o cateto com os ângulos perto dele. Então, qual o ângulo perto dele? 75. Ou eu trabalho com 15, ou eu trabalho com o 75. Então, nesse caso, o FY ele vai ser igual ao F, se eu pegar o 75 aqui, vai ser o F cosseno de 75. Nesse caso, o F vale 80 vezes cosseno de 75. Por outro lado, se um é cosseno, o outro é seno. O Fx vai ser F seno de 75, que é igual a 80 vezes seno de 75. Veja que se eu pegar o ângulo 15, muda tudo. Por isso que eu, particularmente, não gosto dessas definições que tem nos livros, que coloca o Fx é F cosseno e o Fy é F seno. Se você inverter o ângulo em questão, ferrou tudo, né? Ele inverte a sua análise, né? Então você tem que considerar, eu prefiro entender o conceito e aí eu vou verificar se é seno ou se é cosseno. Se você simplesmente guarda que Fy é F cosseno, você vai ter problema. Eu não sei nem se é essa definição porque eu não guardo, né? Eu prefiro não guardar. Bom, então daqui o que a gente tem? A gente tem o Fy, vou fazer a conta aqui, o Fy é 80 vezes cosseno de 75, então o Fy é 20,70 newtons, e o Fx é igual a 80 vezes cosseno de 75. Opa, seno de 75, né? Fx, peguei errado aqui. 80 vezes o seno de 75. Então, o Fx, ele é igual a 77,27 newtons. Então, esses são os valores que nós vamos considerar aqui. Esse e esse valor aqui. Né? São os dois valores que nós vamos considerar na nossa análise aqui. Bom, o que mais que eu tenho que transformar? Essa distância aqui, né? Então eu não tinha indicado, né? Essa distância aqui, ela vale 0,3, conforme está indicado no exercício, né? E aí eu tenho essa distância aqui, que vale 0,1. Bom, o que acontece? Eu quero decompor essa distância, eu preciso saber qual é essa distância, vou chamar de dy, essa distância aqui, dy, que está na direção de x, na direção de y, óbvio, né? E dx, que é essa distanciazinha aqui. Bom, veja, se eu tenho aqui 30 graus e aqui era 90, esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui também é 30 graus. Então o que vai acontecer? Se eu fizer a mesma análise, o dy ele está com os ângulos perto dele, então ele é cosseno. Então dy vai ser o d, vou chamar aqui esse d de 0,1, né? d vezes cosseno de 30. Se eu considerar o outro ângulo aqui, seria seno de 30, então você tem que ficar esperto. Por outro lado, então, fica 0,1 vezes o cosseno de 30. Se 1 é cosseno, então dx é d seno de 30, consequentemente, 0,1 seno de 30. Daqui, então, fazendo a conta, ponto 1 vezes cosseno 30, ponto 1 cosseno 30, dá 0,087 metro. E aqui vai dar ponto 1 vezes seno de 30. Então dá 0,05 metro. E está coerente porque aqui é 0,1, então aqui tem que ser menor do que 0,1. Né? Então os dois valores estão coerentes. O dy é uma distância maior, dá para ver, do que essa distância aqui, dx. Bom, uma vez encontrado, né, essas distâncias, eu vou até apagar essa outra distância aqui que a gente vai precisar. O que acontece?
As forças que vão gerar momentos é essa força aqui, que ela já está bem destacada inclusive, e essa força aqui, a Fx. Bom, o Fx, a distância dele é dy. O Fy, a distância dele em relação ao ponto A, é o dx mais o 0,3. Então, essa distância toda aqui, aqui é esse valor que a gente achou aqui, o dx. Então, o Fy vai gerar momento de dy mais 0,3 em relação ao ponto A. E a distância dy já está demarcada. Bom, agora que eu já identifiquei quais são as forças, distâncias, etc., aí agora virou um problema de estática. Eu aplico as condições de equilíbrio. Somatório de forças na direção de x igual a zero, considerando o positivo assim. É claro que o positivo inclinado, né? Só para não deixar inclinado aqui, vamos deixar inclinado só para não ter dúvida, né? Positivo assim. Então, como que vai ficar? Eu olho para o Fx na direção de x. Então, P está na direção positiva. Então, P positivo. O que mais que eu tenho na direção de x? Só o Fx. Então, menos o Fx igual a zero. Daqui eu tiro que o P é igual a Fx. Consequentemente, portanto, né, P vai ser igual ao valor que eu já calculei aqui. O Fx, que vale 77,27 newtons. Pronto. Acabei sumindo um pinguinho ali. Agora eu faço a outra equação, somatório das forças de y, na direção de y igual a zero. Considerando positivo assim, né, para manter lá o positivo aqui. Então fica. Aí eu vou olhar para y, ver. O que mais que eu tenho? Eu tenho o Fy para baixo, menos Fy igual a zero. Então daqui a gente tira que o V é igual a Fy. Bom, V, portanto, V igual Fy. Quanto vale Fy? 20,70 newtons. Achei a minha segunda força, a segunda carga interna resultante. Então essa aqui é de tração, porque deu no sentido positivo mesmo, e essa aqui é nesse sentido transversal positivo aqui. Apesar que esse alinhamento tanto faz de um lado para o outro, vai no fundo dar na mesma, né? Do ponto de vista de esforço, né? Bom, o que falta? Falta só descobrir o que faltou desenhar aqui, o momento, né? O momento em torno de A. Por que surge o momento? Porque é como se fosse um engastamento. O engastamento ele gera três reações, de duas de forças e uma de momento. Então, somatório de momento em torno de A igual a zero, você tem que escolher um ponto. Eu escolhi o A para assumir tudo isso aqui, considerando positivo no sentido anti-horário. Então isso vai ficar, bom, momento está em torno de A positivo. Qual força gera momento? Bom, a força Fy gera momento, porque tem distância. O V e o P não geram momento porque eles estão aplicados no próprio ponto. Se a distância é zero, né, o momento é a força vezes a distância, então o momento é zero. Bom, então o Fy, eu tenho que fazer o quê? Eu ponho, como se eu fosse prender aqui, eu prendo e aí eu puxo. Quando eu puxo, ele faz girar no sentido do que eu disse que é positivo. Então é mais o que? Fy vezes essa distância aqui, vezes dx mais 0,3. Faço a mesma coisa, coloco aqui e vou puxar esse ponto. Quando eu puxo aqui, ele faz girar no sentido anti-horário, no sentido que eu disse que é positivo, no sentido horário. Nesse caso, é menos. Então, menos o quê? A força Fx, aqui, vezes a distância, que distância? dy. Isso tudo aqui igual a zero. Isolando o momento, que é o que me interessa nesse problema, o momento em torno de A vai ser igual, então, como aqui é menos, então fica Fx dy menos, esse aqui estava positivo, Fy dx mais 0,3. Então, o momento em torno de A vai ser igual. Quanto vale Fx? Vale aqui
77,27 vezes o dy. O dy vale 0,087. Menos o fy. Quanto vale o fy? 20,70 vezes dx, que vale 0,05 mais 0,3. Consequentemente, momento em torno de A vai ser igual a 77,27 vezes 0,087 menos 20,7, que multiplica 0,05 mais 0,3. Então, eu tenho aqui, eu acho que eu fiz a conta errada, vou fazer de novo, 77,27 vezes 0,087 igual. Então aqui dá 6,72 menos 20,70 vezes 0,05 mais 0,3. 7,245 menos 6,72. Eu tenho que o momento em torno de A é igual a 0,525. Nesse caso, menos. Menos o quê? Newton vezes metro. Vamos fazer de novo, né? Essas contas são danadas, né? 27 vezes 0,087. 6,72. 0,05 mais 0,3 vezes 20,7. É isso mesmo. Então deu menos esse valor aí. Menos 0,525, quando eu somo, aqui já não sei que número que é, mais 0,3 vezes 20,7. 7,45 aqui. Então quando eu pego esse menos esse, dá 0,525. Veja que deu negativo. Aqui, ó, negativo. Esse valor aqui, a canetinha está falhando, esse valor aqui deu negativo. O que significa isso? Significa que, inicialmente, eu tinha imaginado, não que eu imaginei, né? Como eu disse, eu sempre recomendo você colocar nos sentidos positivos. Mas eu disse que o momento é para cá, mas na verdade ele é oposto. Quando eu, voltando aqui para o desenho, quando eu puxo aqui, nessa angulação aqui, o que vai acontecer? Ele faz esse componente girar assim, nesse sentido. Então, para que isso se mantenha constante, aqui nesse ponto, eu tenho que ter um momento oposto. Ou seja, como eu disse, voltando aqui para o quadro, como eu disse que o momento era assim, nesse sentido, mas na verdade ele é assim, então na hora que eu faço os cálculos ele dá negativo. Então, por isso que eu sempre recomendo, faça nos sentidos positivos, porque é mais fácil, porque quando dá negativo eu sei que já é o oposto do que é o convencional. Né? É sempre do mesmo jeito. Eu passo a me preocupar com o problema em si e não com o significado. Se eu faço cada hora para um lado, o que vai acontecer? Quando dá negativo, eu teria que voltar aqui para ver se eu coloquei para lá ou para cá. E aí dizer, ou que nem o caso, né? Quando está relacionado com tração, compressão, tração é considerado positivo, compressão negativo. Se você faz nos sentidos convencionados, o que vai acontecer? Se deu negativo, você já sabe que é compressão. Se deu positivo, você sabe que é tração. Né? Então isso facilita bastante na hora da gente resolver o problema, a gente passa a se preocupar com menos coisas. Né? Então essa é a minha sugestão. Bom, e agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né? Se gostou, compartilha, dê o joinha. Se essa aula fez diferença para você, indica meu canal para alguém, nos siga aí pelo WhatsApp, pelo LinkedIn,
pelo YouTube, pelo Facebook, lá pelo Instagram, nós estamos tudo quanto é lugar aí. Siga a gente aí que a gente sempre vai ter material de relevância. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.